O STF retomou nesta quarta-feira o julgamento de 2 ações que tratam da responsabilidade civil das plataformas por conteúdos de terceiros e da possibilidade de remoção de conteúdos ofensivos ou que incitem ódio, seja lá o que isso signifique na prática, a partir de notificação extrajudicial. Durante a sessão, o ministro Dias Toffoli afirmou que a liberdade de expressão absoluta protegeria o PM, o policial militar, que jogou um homem de uma ponte em São Paulo. Aliás, isso está na pauta do programa de hoje, a gente já vai tratar desse assunto, mas o que isso tem a ver com expressão? Será que o Toffoli anda confundindo as coisas? Quer dizer, uma violência física, um arremesso de um sujeito do alto de uma ponte. A gente está aqui tratando de questões verbais. Vamos soltar o que o Toffoli disse para ver se a gente realmente está sendo fiel às palavras dele, porque é de se abismar que um ministro do STF confunda as categorias. Será que foi assim? Vamos dar a ele o benefício da dúvida antes de a gente assistir ao vídeo. Pode soltar. Envolveu um editor que foi condenado por crime de racismo por divulgar livros de conteúdo antissemita contra os judeus. O plenário decidiu que a liberdade de expressão, então, não consagra o direito à incitação ao racismo, dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas. Nós podemos entender que aquilo que aquele policial fez em São Paulo, na ponte, que desde ontem está sendo repetido nas televisões brasileiras, nos telejornais, é uma liberdade de expressão? Se nós levarmos a liberdade de expressão ao absoluto, ele estaria protegido pela liberdade de expressão. A liberdade de expressão abarca qualquer expressão? O marido que bate na mulher dentro de casa e ainda vai na frente do juiz, e todos nós sabemos relatos disso, e depõe: doutor, eu não bato em mulher. A ministra Carmen Lúcia outro dia lembrava esse episódio aqui no café conosco, de um juiz do interior que contou a ela esse caso. Doutor, eu não bato em mulher não, mas o senhor está sendo acusado aqui de ter batido na sua mulher. Ah, mas essa é minha. É a minha mulher. Mas eu não sou violento, eu não saio por aí batendo nas mulheres, não. Mas essa é minha. Isso é liberdade de expressão. Se nós levarmos o absoluto liberdade de expressão, tudo está permitido. Ponto. É disso que se trata. É óbvio que o ilícito não se encaixa em liberdade de expressão. Ponto. E muito menos pode ser imunizado pela legislação diante do texto da nossa Constituição. Ponto. Que coisa realmente impressionante. Merece até uma vinhetinha do nosso Robson. E as pausas dramáticas, teatrais, são segundos de silêncio em que os colegas de corte estão pensando: será que ele realmente está falando isso? Peraí. Ele não está falando isso. O Toffoli está falando de violência. Ele falou até de lesão corporal, de violência doméstica, de homem que bate em mulher, depois de falar do caso do policial militar que atirou o sujeito do alto de uma ponte. Que isso tem a ver com liberdade de expressão? É que ele está querendo raciocinar de que a violência, então, caberia na liberdade de expressão, que o policial estava se expressando quando ele atirou o sujeito da ponte, quando ele jogou, arremessou. Quer dizer, quando a gente vê um raciocínio como esse, a gente entende que o Toffoli não passou em concurso público. Olha que tem muita gente que não passa em concurso público, mas que não fala uma besteira dessa. Porque às vezes o concurso é difícil, exige realmente que você supere outras milhares de pessoas para chegar ali na frente. As pessoas ficam nervosas. Agora, ministro do Supremo Tribunal Federal, com um raciocínio desse, ele não fala coisa com coisa. As pessoas ficam em silêncio, talvez até por solidariedade, né? Por alguma... Ou, claro que pode ter outras pessoas ali que também não estão entendendo nada, né? Mas para não constranger aquele colega, que não à toa tem o apelido de estagiário lá nos bastidores do STF. Ricardo Kerstmann, deixa eu ouvir você primeiro dessa vez. Olha que cena constrangedora, né? Uma cena bizarra, eu diria, porque... Olha, Felipe, você, quando a Câmara abriu e mostrou os demais ministros, você via todos eles com a cabeça baixa
eu fico imaginando, se envergonhados ou pensando o que ele tomou no café da manhã. Porque ninguém consegue compreender, não tem o menor, no termo jurídico esse, não tem o menor liame entre uma coisa e outra. Ainda se tivesse se tratando, se ele tivesse dado um exemplo de alguém que nas redes sociais estivesse pregando violência, incitando violência, mas nem isso, não resvala, não passou absolutamente perto. Citar um caso bárbaro desse, de um E Ricardo, tirando... a gente não vê um ministro naquele plano geral fazer assim com a cabeça. Não tem, tá todo mundo parado, estático. Porque nem mesmo ministros, a gente acabou de falar do Lewandowski, nem mesmo ministros que inovam, que inventam, conseguem concordar com alguma coisa assim. Nessa hora eu consigo compreender, Felipe, ou pelo menos imaginar o que se passa pela cabeça do Toffoli, quando ele manda, por exemplo, né, suspender, como ele mandou, suspender aquelas investigações no âmbito do COAF pelo Brasil inteiro, que envolviam, só para poder, de alguma forma, beneficiar o senador Flávio Bolsonaro. Eu fico imaginando o que se passou na cabeça dele, agora consigo compreender, ao por ofício, instituir aquele inquérito das fake news e também, por ofício, nomear o ministro Alexandre de Moraes como relator. Enfim, é o, entre aspas, notório saber do ministro Toffoli. É o notório saber de piruetas argumentativas, jurídicas, de manobras processuais. Quando ele atendeu o pedido da defesa do Flávio, ele aproveitou aquele pedido para paralisar investigações da Receita Federal que atingiam a sua esposa e a do Gilmar Mendes, de acordo com aquilo que foi noticiado na época. Então esse é o Toffoli. Sentido é a última coisa com a qual ele se preocupa ao dar um voto ou tomar uma decisão. Está aí devidamente ilustrado, Duda Teixeira. O estagiário do STF enlouqueceu, só faltou dizer aí que o PM estava fazendo um ato antidemocrático, tentando um golpe de Estado, que era da extrema-direita, só faltou isso, né? Agora, o que eu fico abismado é que cada um dos 11 ministros do STF tem uma equipe grande de assessores, ali de 30 a 45 assessores. Que custa uma fortuna aos cofres públicos. Sim. E são abastecidos com dinheiro dos trabalhadores. E entre esses assessores, não estou falando só de carregador de pasta, não, de aqueles... que coloca secretária, capa. Tem juiz, né, ali trabalhando para eles, que também são juízes, mas ministros do STF. E, puxa, ninguém ali, né, no corredor, em algum momento, ali falou assim, Toffoli, não faz sentido, né? Isso não tem nada a ver com liberdade de expressão, cai na real, vai tomar uma água, né? Vai tomar um café para dar uma acordada, para não falar bobagem lá para a TV Justiça e isso ir para todo o Brasil. Pois é, outro dia teve uns meses atrás, uma discussão, a gente já mostrou aqui no programa, em que o Moraes foi questionado sobre a declaração de um jornalista e ele falou assim, mas é jurista? É jurista? Assim, como quem dá uma carteirada, se não é jurista, se não tem diploma, etc., então não vale a argumentação. Quer dizer, olha só, o nível aí do jurista, entre aspas, Dias Toffoli. Quer dizer, nós temos total condição de avaliar os argumentos que são utilizados por ministros do Supremo Tribunal Federal em votos, em decisões, etc., porque nós entendemos, em primeiro lugar, de linguagem. E liberdade de expressão tem a ver com linguagem. E eles fazem toda essa pirueta porque não tem sequer o domínio da linguagem, que seria fundamental. A única linguagem que os atuais ministros do Supremo têm demonstrado, pelo menos a maioria deles, é a linguagem de militância de rede social, militância de partido político, militância de governo, nesse grande consórcio aí que se fechou com o governo Lula. Então a gente separou a reação também do Deltan Dallagnol à declaração do Toffoli. O deputado cassado e procurador da Lava Jato e ex-procurador escreveu no X, aspas, todo dia uma fala absurda diferente de Toffoli. Dessa vez o ministro afirmou que se a liberdade de expressão fosse considerada um direito absoluto, ela protegeria o policial militar que jogou um homem de uma ponte e o marido que espanca a mulher dentro de casa. Toffoli não está apenas equivocado, ele está delirante. As comparações são absurdas e não fazem nenhum sentido, porque a liberdade de expressão é um direito relacionado ao uso da linguagem para manifestar opiniões, ideias e crenças.
Por outro lado, ações como jogar alguém de uma ponte ou agredi-la fisicamente são atos de violência. Esses atos não têm qualquer relação com a manifestação de ideias, mas sim com a violação de outros direitos, como o direito à vida e à integridade física. Não há equivalência. Trazer exemplos de violência física como formas de exercer a liberdade de expressão é uma falácia argumentativa gigantesca, um verdadeiro homem de palha, que evidencia como Toffoli simplesmente não consegue apresentar nenhum argumento jurídico convincente para contestar o marco civil da internet, legislar sobre a regulamentação das redes e instaurar a censura no Brasil. O ministro Toffoli, com seu já conhecido despreparo jurídico, demonstrações de extrema ignorância e desconhecimento de conceitos básicos sobre a internet e as redes, está contribuindo para uma deturpação sem precedentes do debate jurídico. Suas declarações confundem a sociedade e comprovam mais uma vez a baixa qualidade das discussões no STF sobre a regulamentação das redes. Quem não tem argumentos para instituir a censura no país, inventa. Mas quando a criatividade vai longe demais, a única coisa que sobra é o ridículo. Fecho aspas. Bom, a gente tem que voltar, portanto, para esse ponto. Era uma sessão sobre regular redes sociais, que é um eufemismo também para a censura que eles querem impor e da qual a primeira vítima foi um veículo de imprensa, a Cruzoé, em 2019, quando apontou a verdade do codinome do Toffoli na Odebrecht, o amigo do meu pai. Então que esse tipo de alegação delirante seja utilizada para patrulhar as redes sociais, para puni-las, por elas não terem censurado postagens, imaginando qual seria a interpretação dos ministros do STF, fica tudo mais absurdo ainda. A gente separou um outro trecho em que ministros do STF falam sobre o PL das fake news e criticam a alegação de que até a Bíblia pode ser censurada. Vamos assistir. As Big Techs jogaram toda a população e todos os usuários contra os deputados que iriam votar a favor não do projeto de lei ainda, da urgência do projeto de lei. E acabou não passando a urgência em virtude dessa coação. Da comissão especial para... Exato. E foi nesse contexto que surgiu a lenda, sempre repetida, da censura da Bíblia, que é uma coisa sempre repetida quando se julga a internet, de que alguém um dia vai censurar a Bíblia. Eu já pensando na ação do Ministério Público, tendo no polo passivo Isaías, Lucas, Paulo, João, né, porque Salomão, então deve ser levado num tom daquilo que é de fato, né, um argumento ridículo e que vez por outra é brandido, como o ministro Alexandre acabou de lembrar, em debates que deveriam ser sérios, né, e obviamente as Sagradas Escrituras estão fora desse tipo de debate. As Sagradas Escrituras estão fora, mas quem tem essa preocupação não tem a fé necessária. Nós que somos pessoas de fé cristã... Ou tem a fé no contrário, no pai da mentira, como diz a Bíblia. Quando Jesus funda a igreja cristã, que depois se divide em várias correntes, não é? Temos aqui conosco a honra de ter, inclusive, um colega que é pastor da igreja luterana, ministro André... Presbiteriana, ministro. Presbiteriana, desculpe, da Igreja Presbiteriana, ministro André Mendonça. Quando Jesus cria a Igreja Cristã, vou chamar assim, né? A Igreja Cristã, o que ele diz? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e nem as forças do inferno sobre ela prevalecerão. Então, aqueles que acham que a Bíblia vai ser censurada na internet, a eles está faltando fé e leitura da própria palavra. Bom, o que falta é fé no saber jurídico dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu não sabia que o Toffoli tinha virado teólogo agora, né? Além de toda essa alegação delirante, ele também resolve dar lições de moral sobre a doutrina cristã, se dizendo um homem de fé, cristão, etc. As decisões e os votos que ele tem dado são bastante contrastantes com aquilo que prega a doutrina cristã. Mas essa é uma outra análise, né, que a gente tem feito aí ao longo dos últimos anos. Agora, o Flávio Dino, ele aproveita com o seu somebody love de sempre, para falar que a discussão tem que ser séria. Mas quem torna a discussão, vamos dizer assim,
quem coloca a discussão nesse patamar ridículo são os próprios ministros do STF com os seus votos e decisões. Então o Dino mandou tirar de circulação livros que ninguém estava lendo, em razão de trechos que ele julgou que eram inadequados, que eram problemáticos ali, sobre minorias, etc. Como se a própria população não pudesse rejeitar aquilo, como se o mundo científico não pudesse rejeitar, como se os ministros do STF que tivessem que escolher o que a sociedade pode ler, pode ver, pode ouvir, porque senão ela pode ser mal influenciada por aqueles textos. Então eles se tornam os editores do debate público. Esse argumento sobre a Bíblia, ele na origem, é óbvio que pode haver aloprados que acreditam mesmo que o Supremo vai censurar a Bíblia. No entanto, esse argumento, ele nasce como uma ironia, uma crítica feita com base na lógica utilizada pelos ministros para dar os seus votos e decisões. Quer dizer, se esse texto aqui, que pega mal para determinada minoria na interpretação do ministro do STF, está sendo censurado, então por que trechos bíblicos que muitas vezes são interpretados dessa maneira não serão? Então vai acabar censurando a Bíblia. Quer dizer, um argumento retórico sobre uma decisão hipotética que aconteceria, mas com base na lógica utilizada pelos ministros do STF. São eles que rebaixam essa questão. E aí posam assim, nós nunca faríamos isso, etc. Nós só queremos regular aqui alguns livros, redes sociais, outras coisas. A Bíblia a gente vai deixar lá para parecer que a gente não é tão malvado assim. Duda Teixeira. Aí tem aquele caso específico do Flávio Dino, que numa decisão monocrática mandou ali tirar de circulação 4 livros que estavam na Universidade Estadual de Londrina, esquecidos na biblioteca, e que continham ali conteúdos que, segundo ele, eram contrários às minorias LGBTQIA+, PN, alguma coisa. E aí o argumento que se usou olha, a Bíblia tem ali passagens que são contra o homossexualismo, ele vai censurar a Bíblia? Então é um argumento retórico, lógico, que faz sentido, e aí eles dizem assim, não, mas a Bíblia não, né? É só aquilo que a gente quiser, e aí pode ser qualquer coisa. E tem aí um outro argumento que apareceu, as Big Techs coagiram os parlamentares ali na questão da regulamentação das redes sociais. Quer dizer, para eles é como se os parlamentares não tivessem autoridade, né? Não fossem representantes dos seus eleitores e pudessem ser ludibriados facilmente pelas Big Techs, né? Pelo Google, pelo Facebook, o que não é verdade, né? Os parlamentares pensam por conta própria, eles têm de prestar contas aos seus eleitores, e aí para os ministros do STF é como se a opinião deles não valesse nada, e aí de novo é um desrespeito ao legislativo. Muito bem, olha, será que o mandamento não furtarás e tal, ele ainda precisava de um complemento para que os ministros do STF entendessem, quer dizer, não furtarás e não deixarás impune aqueles que furtaram. É bastante, vamos dizer assim, revoltante, do ponto de vista moral, a gente ver ministros do STF que aliviam multas bilionárias de empresários envolvidos em esquemas de suborno e criminosos confessos citarem aí a doutrina cristã, posarem de pregadores daqueles mandamentos, né, de homens de fé, no momento em que estão atuando ali como servidores públicos no plenário. Então, assim, é bastante contrastante aquilo que eles fazem, as pessoas que eles deixam livres, com aquilo que eles pregam. E a gente está aqui para expor esse contraste entre o discurso, a retórica e a prática.